de Jacó e de Esaú. Amém, até aqui. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse culto, obrigado por esse dia, dia do Senhor. Como é bom estar na Tua casa, te adorando, te bendizendo, exaltando o Teu nome. Nós somos gratos ao Senhor. E nessa hora, fale ao nosso coração, ministre a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Ó Deus, que o nosso coração possa ser terra boa, que nós sejamos ensináveis. Trabalhe em nós, Senhor, molde o nosso caráter à luz das Escrituras Sagradas. Toma-nos nas Tuas mãos, em o nome de Jesus, nós oramos humildemente. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós temos nesse contexto, nós já estamos estudando o livro de Gênesis, e nós temos aqui esse momento onde Isaac chama Jacó. Todo esse contexto, quando nós vamos observar, por exemplo, volta aí a página da sua Bíblia, volta lá para o capítulo 26. Nós lemos no último domingo, o versículo 28, que disse o seguinte: os vizinhos de Isaac, os líderes dos povos vizinhos, viram Isaac e viram a bênção de Deus sobre Isaac. E eles desejaram fazer o que com ele? Aliança. Eles fizeram aliança porque eles perceberam que Deus estava com Isaac. E nós falamos, inclusive, sobre essa vida com Deus. Naquele contexto, Deus utilizou da prosperidade de Isaac, o contexto da bênção sobre Isaac e a sua descendência, para chamar a atenção dos povos vizinhos. Nós temos uma passagem lá na frente, onde, por exemplo, a própria rainha de Sabá, ela vem conhecer a glória que Deus tinha dado a quem? Salomão. Por quê? Porque Deus utilizou dessas bênçãos, sobretudo bênçãos também materiais, naquele contexto, para que Israel, que era um povo que não tinha nada, fosse uma nação forte. E nós vimos domingo passado, no texto de Colossenses, que hoje o Senhor Jesus tem uma outra bênção, muito mais importante do que bênção material, que é justamente a manifestação da presença de Cristo nas nossas vidas. E as pessoas podem dizer: ali vai uma pessoa que teme ao Senhor. Aqui passou uma moça que trabalhou nessa empresa, que temeu ao Senhor, que é temente ao Senhor. Podemos ver na vida dela e na conduta dele o temor a Jesus Cristo. Se você tem 5, 7, 10 pessoas que você pode dizer: esse é crente de fachada. Eu conheci uma crente, eu conheci um crente que trabalhou aqui, que morou aqui. E é esse o chamado de Jesus Cristo para os filhos da promessa. Quem são os filhos da promessa? São todos aqueles que creem no Deus de Abraão, no Deus que chamou um povo para ser seu. E essa bênção se revela por meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que estavam cegos tiveram os olhos abertos e foram resgatados pelo amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. É para esse chamado que Deus nos apresenta o seu reino, a caminhada. E agora no capítulo 28, nós temos todo esse enredo. Nós chamamos esse enredo da história da redenção. É interessante sobre isso, porque na teologia, Gênesis e Apocalipse têm um holofote. Eles se convergem, tanto o antigo como o novo, num objetivo: anunciar Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo enviado por Deus. E agora no capítulo 28, então, nós temos mais um contexto desse plano de redenção do ser humano. Deus agindo em favor do seu povo. Povo resgatado das suas rebeldias. Povo resgatado da sua insubmissão. Mas um povo que vai ser confrontadamente abalado e vai ter que dizer:
esse Deus de fato me amou e eu pude ver o seu amor demonstrado na cruz do Calvário. Note que o texto diz assim: Isaac chamou Jacó. Se você observar, volte mais uma página da sua Bíblia agora também. O que diz no versículo 1 do capítulo 27, olha só o que diz. Quando Isaac envelheceu, e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou quem? Que era o seu filho o quê? Então volta agora lá para o 28. Olha que paralelo interessante. No 28, Isaac chamou Jacó. Todo esse contexto para nos apresentar algo muito importante. Nessa noite eu quero destacar a respeito do primeiro ponto que eu quero então apresentar. Tudo está no controle e no plano de Deus. Você crê assim? Se você observar, o capítulo 25 tem uma profecia nele. Abra aí a sua Bíblia para você folhear e você depois grifar. Você pode ler novamente em casa. O capítulo 25, verso 23, diz assim: Rebeca estava com uma sensação de uma grávida atribulada. Ela tinha dentro dela gêmeos. Mas ela começou a perceber que havia alguma coisa fora do padrão. Rebeca estava angustiada com aquilo que estava acontecendo. E olha o que Deus fez. Rebeca busca o Senhor, invoca o Senhor. E no capítulo 25, verso 23, Deus responde. O Senhor lhe respondeu. Rebeca consultou o Senhor. Nessa época não tinha Bíblia assim como você tem hoje. Nessa época, consultar o Senhor era muitas vezes por meio de um profeta. Pode ter sido por meio do próprio Isaac. Vamos orar ao Senhor? Deus pode falar com você. O que de fato nós entendemos é que Rebeca busca o Senhor para saber o que está acontecendo. E a resposta veio. Disse o texto bíblico. O Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá. Isso aqui é palavra de Deus, dado a Rebeca e também a Isaac. O pai estava consciente que agora ele tinha dentro do seu ventre, ou melhor, da sua esposa, 2 filhos. A mãe estava ali, angustiada, possivelmente não mexia só não, né? Tremia dentro do ventre. Ali estava Jacó e Esaú. E o texto vai apontar que Isaac se apaixonou por um dos filhos. Qual foi? Isaac se apaixonou por quem? Porque ele era o quê? Caçador. Vocês esquecem fácil, hein? Ele era caçador. Acompanhe na sua Bíblia aí, ó, capítulo 25. Esaú era caçador. Versículo 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava daquilo que ele preparava, o ensopado que ele preparava. Ele não só caçava, mas preparava também esse prato para o seu pai, levava para o seu pai. Mas e o moço chamado Jacó? Jacó era de dentro de casa. Jacó possivelmente tinha mais envolvimento com a própria mãe. Isaac não dava tanta atenção que dava a Esaú. Nós já falamos sobre todos os problemas que aconteceram justamente porque Isaac e Rebeca não souberam cuidar, discipular os 2 filhos. Por sinal, quem estava de manhã hoje aqui? Então vocês lembram. O que é a janela 4 por 12? Por 12 não, por 14, né? 4 por 14 é a janela da evangelização às nossas crianças. Se você tem um filho, uma filha, não aguarde que ele tenha 15, 16 para tomar uma decisão em Cristo. Você precisa trabalhar para que ele conheça Cristo Jesus dos 4 aos 14. Sabe por quê? Porque dá 81%
das pessoas que se converteram a Cristo por meio desta faixa etária. Chama atenção. O processo que nós temos aqui é uma família disfuncional. Você quer uma família que você não quer imitar? É a família de Rebeca e de Isaac. Qualquer crente no século 21 diria, essa família não quero para mim. Mas a Bíblia não esconde isso. Ela joga luz para que justamente nós tenhamos o desejo de cada dia mais preparar a nossa casa no temor do Senhor com sabedoria. O texto diz então que agora Esaú foi deixado. Mas demorou. Note que no capítulo que nós lemos, no capítulo 28, diz que Isaac está o quê? Diz o texto, versículo 1, Isaac envelheceu, e seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais o quê? Poder ver. Quem era Isaac? Um senhor de idade, que não podia nem mais enxergar. E qual foi o plano de Isaac? O plano de Isaac foi, olha, eu conheço essa profecia, mas eu gosto dessa expressão, né? Eu dou de ombros para a palavra de Deus. Eu vou ignorar a palavra de Deus. Porque o que depender de mim, eu vou consagrar, eu vou dar a bênção de meu pai ao meu filho mais velho, Esaú. E Isaac tentou, Isaac fez tudo para tentar colocar Esaú como aquele que receberia a bênção que vinha não só dele, mas do seu pai, Abraão, que Deus havia dado. É impressionante, mas um homem como Isaac deu de ombros para Deus muitos anos da sua vida. É impressionante isso. É um ponto importante analisarmos. Nós vivemos um tempo onde, hoje nós falamos pela manhã, se discute muito mesmo, a geração Z, geração de cristal. Mas eu não sei não. É provável que os evangélicos no Brasil é tudo geração de cristal desde os anos 80. Sabe por quê? Porque eles não podem ser contrariados. E quem contraria a vontade deles não é o homem, a mulher, a pessoa, o pastor, a irmã, não. É quando Deus contraria a vontade dele. Você já não viu algumas coisas assim? Não. Eu decreto isso na minha vida, eu decreto isso na minha história. Você já viu tudo isso? Isso é uma geração que não conhece as Escrituras com profundidade, que não se submete ao senhorio do Senhor na sua vida. Eles estão à igreja, eles vêm à igreja, fazem parte da igreja, mas na verdade o coração deles não se dobra. E o texto diz que Isaac fez tudo para deixar essa bênção ao seu filho mais velho. Mas, como tudo deu de mal a pior, tem uma expressão assim, né? Deu com os burros na água, né? Deu tudo errado. Eles conseguiram atrapalhar tudo. Rebeca, nós sabemos a história, nunca mais verá o seu filho agora que vai ser despedido para Padã Arã, terra do seu irmão. Nunca mais. Isaac termina a vida com esse contexto meio melancólico. Um homem que não enxerga, mas que agora no capítulo 28, até então, não tinha feito o que deveria ter sido feito há tanto tempo. A gente vai pregando. Deixa eu beber água. A gente vai pregando, eu louvo a Deus por isso. Ontem meu pai fez uma observação muito marcante. É por isso que a gente tem que pregar as Escrituras, divino. Prega as Escrituras. E a doutrina reformada, a soberania de Deus vai falar o coração. Meu pai ontem mencionou assim, olha, tem um pregador, não vou nem citar o nome dele, e ele disse assim, olha, é bom que a pessoa volte para Cristo quando é jovem, porque vai passando os anos,
E o coração vai endurecendo. E quanto mais vai endurecendo, pior fica. E depois se acostuma com aquele ambiente. Olha que coisa interessante. Esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é aquele que diz, quando eu tenho o plano estabelecido, vamos pegar uma palavra bonita da teologia, quando eu tenho um decreto, tudo fará convergir, e ainda que seja no último dia de vida, essa pessoa se chegará a mim com confissão, porque eu sou o Senhor soberano. Para nós é uma dádiva, porque nós sabemos que se dependêssemos de nós, nunca chegaríamos a Deus. Nunca reconheceríamos a nossa soberba, a nossa relação orgulhosa, egocêntrica. Deus tratou o coração de Isaque. No final da sua vida, vendo que estava tudo indo de mal a pior, o seu filho que ele tanto amou. Nós não vamos ler agora para estudarmos, mas observe aqui no capítulo 28. Versículo 7. Olha o filhinho amado do seu pai. Olha como é que deu o amor. É por isso que eu sempre digo, nós estamos aprendendo agora como papais novos, mas eu estou lendo bastante. Estou preocupado com a geração que nós temos nas nossas mãos. Nós temos que pregar o evangelho aos nossos filhos, porque só o seu amor por ele não vai fazer dele alguém que ama Jesus Cristo de todo o seu coração. Você precisa transmitir o evangelho. Você quer ver um detalhe? Esaú não era o filho amado? Olha o versículo 7. Soube também, começa no 6, Esaú viu que Isaque havia sido abençoado, que ele iria para Padã Arã, lá na terra dos seus parentes. Versículo 7, soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã Arã, sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Olha o versículo 9. Esaú foi à casa de quem? Um obedece e vai à casa de seu tio, cumprindo e obedecendo a palavra de seu pai. Jacó, ele era uma flor que se cheirasse assim, um perfume aromático, era? É igual a gente, né? Não exala de nós mesmos perfume algum. O perfume que está em você é de Cristo. Mas Esaú fez pior. Ah, é? Ah, é desse jeito? Então eu vou à casa de Ismael. Sabe o que representa a casa de Ismael aqui? Rebelião. Ismael foi o filho reprovado que Abraão teve com Agar. E Esaú, sabendo que isso ia aborrecer o seu pai, ia deixar a família ainda mais revoltada, vai lá e toma esposas da família de Ismael, da descendência dos ismaelitas. Olha a rebeldia que estava no filho tão amado por Isaque. Pastor, mas o amor de pai cobre tudo. É verdade, irmão. Amor de pai é especial, de mãe. Mas eu tenho certeza que se você ama o seu filho, a sua filha, você deseja que ele viva eternamente com Cristo, não é verdade? Então, de vez em quando, você vai ter que dar umas alfinetadas. De vez em quando, ele pode ficar achando ruim com você, porque o pai enxerga além, a mãe enxerga além, e você quer levá-lo a conhecer Jesus Cristo e viver com ele eternamente. O texto diz, então, que agora Isaque tem o seu plano frustrado e chama Jacó, dando-lhe a sua bênção. Olha que impressionante, Isaque agora chama, mas agora Isaque tem que se render. Isaque já está velho, e ele vê, eu já perdi o meu filho mais velho, ele já se revoltou, e agora eu preciso de fato abençoar Jacó, e mais, eu preciso que ele vá para a família dos meus pais, ou melhor, família da minha esposa, para que ele possa contrair um casamento. Vocês lembram por que eles não deveriam casar-se no meio ali dos cananitas? Vocês lembram disso? Quem são os 3 filhos de Noé? Vou dar a dica. Sem, Cã e Jafé. Qual foi amaldiçoado por Deus? Dos cananitas. A descendência de Cã
Todos os cananitas, os povos vizinhos, são rebeldes a Deus. Eles não querem Deus. Se eles recebem uma bênção, eles vão adorar Baal. Eles levantam um poste ídolo, mas jamais ter um coração ao Deus invisível. E isso agora, Isaac está desesperado. Deu tudo errado. E eu tenho que reconhecer que os planos de Deus, o plano, sobretudo singular, o plano de Deus sobre a vida do meu filho, é de fato aquele que se estabeleceu. E eu agora vou abençoá-lo. Então, lá em Provérbios, abra sua Bíblia aí para você ler comigo, Provérbios 19, 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, nós temos que saber disso. Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele está num trono glorioso, cheio de glória, e Ele governa todas as coisas. E um ponto importante, os nossos planos precisam se submeter ao senhorio de Deus. Por quê? Porque Ele rege todo o universo por meio do seu plano maior. E tudo que Ele faz revela os seus atributos. Ele é soberano, Ele é providente, Ele é que controla todas as coisas. Você quer ver um detalhe? Você lembra da vida de Jó? Como é que Jó recebeu as bênçãos do Senhor? Declarando. Abra comigo lá, antes de você ler comigo, mas você lembra daquela passagem que Jó recebe das dádivas de Deus? Jó louva a Deus recebendo, dizendo, o Senhor deu. Lembra disso? Quem que deu para ele? A família, as dádivas. Quem deu? Tá bom. Até aqui, vocês são crentes, geração de cristal, por enquanto. Versículo que eu não vou agora destacar a referência, mas Jó diz, o Senhor deu e o Senhor... Opa, peraí, o tirou, ficou fraco. Eu vou concordar que vocês não estão entendendo não, que a geração aqui é cristal. Não, não é não. O Senhor... Não, primeiro, o Senhor deu. E agora, o Senhor... Quem que tirou? Não foi o diabo. Não foi o diabo. Isso aqui é profundidade teológica, é conhecimento das Escrituras, porque isso vai ter que nortear o seu coração para tudo debaixo desse sol. O Senhor deu, ele está louvando a Deus, sabe por quê? Porque Jó é crente, Jó teme ao Senhor, e ele diz, o Senhor deu. Agora, ele não pensa assim, olha, eu queria perder os meus filhos. Eu queria perder as bênçãos que Deus me deu. Não, ele não queria. Mas ele diz, o mesmo Deus que deu, é o mesmo Deus que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele louva ao Senhor, porque ele reconhece que Deus tem os planos maiores. Os planos de Deus são diferentes dos nossos. E nem sempre o nosso plano prevalece. Pelo contrário. Muitas vezes Deus frustra os nossos planos, porque Ele tem algo diferente. Você quer ver a geração gospel, mimizenta do decreto? Uma vez eu disse assim, olha, se Deus quiser, nós iremos lá, nós faremos isso. O que eles responderam, Jonathan? Foi diferente, Jonathan. Disse assim, Deus quer. Eu falei, eu estou falando com o Altíssimo aqui na minha frente. Eu falei, se Deus quiser, ela me corrigiu, a pessoa me corrigiu. Deus quer. Olha, eu não sabia que eu estava diante de uma divindade. Miguel, nem ele falaria assim, né? Notem que nós vivemos num contexto, quando as coisas vão de mal a pior, nós queremos fazer o quê? Opa! Não, peraí, Deus não está envolvido aqui não.
Deus não está envolvido com isso. Nós precisamos reconhecer que somos chamados para andar na dependência do Senhor, mesmo quando os nossos planos são frustrados. Você quer ver uma coisa? Vou desempregar um pouquinho a Poliana, vou deixar um pouquinho sem retorno a Roberta, está aumentando os psicólogos aí, né? A doença do século, né? Vamos esvaziar um pouquinho lá os consultórios, Poliana e Roberta. Até o gabinete pastoral vai diminuir. Se você entender que Deus tem um plano maior na sua história, aquilo que deu errado e que você já passou da hora de dizer, Deus está no controle da minha vida, os seus planos, não os meus, não podem ser frustrados, e se não deu certo, se não aconteceu, é porque o Senhor está no controle e Ele trará respostas o dia que Ele assim quiser. Isso é ser crente maduro, porque crente que não seja maduro, não vai entender isso. Não vai entender porque não lê as Escrituras, não se depara com a palavra de Deus. 42, 2 de Jó. Olha quando ele chega no final e declara, Jó 42, 2. A palavra do Senhor diz assim, vamos ler juntos? Bem sei, bem forte, vamos lá. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Pastor, mas e quando o mal acontece? Deus está no controle. Deus está no controle. Nós sabemos muito bem que quem é responsável pelo ato não é Deus, é o próprio homem. O homem é responsável pelo ato, mas está no controle, está nas mãos do Senhor. E para você e para mim, isso traz alento também. Porque nada irá acontecer na caminhada do Filho de Deus, da Filha de Deus, que Deus não possa intervir. E se algo acontece que não é bom, se o mal acontece, nós diremos, o Senhor está no controle. Nós confiamos que Ele está com os seus decretos regendo a minha história. Eu não sou fruto do acaso, de repente um acontecimento que pode deixar a minha vida distante da graça e da providência do Senhor. É importante nós lembrarmos, né? Quando nós colocamos assim, nós lembramos que Deus, pela nossa fé, é Deus nas nossas vidas, porque Ele é aquele que nos dá, aquele que nos supre e que também pode tirar. É esse Deus que está dirigindo os nossos passos. A palavra lá em Isaías capítulo 6, você conhece esse texto? No ano da morte do rei Uzias. A morte de um rei é como se fosse um problema econômico, militar, terrível. O rei morreu, tem sucessor, o que nós vamos fazer? Olha o que diz o texto. Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor aonde? Assentado sobre um alto e sublime trono. Meu irmão, minha irmã, lembre-se disso amanhã, segunda-feira, quando as coisas estiverem difíceis, você vai dizer, no dia da morte, no ano da morte do rei Uzias, o profeta viu o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Deus é quem dirige a minha vida, e a despeito de tudo que eu projetei, eu confio que Ele rege a minha vida. Você lembra de Apocalipse? Nós estudamos Apocalipse aqui. Quem estava aqui nos estudos? Muita gente. Vocês viram muitos cataclismas lá, não viram? Lembra que nós estudamos? Mas como é que começa o livro de Apocalipse? João vê quem? Vê o Senhor. Aonde? No seu trono. Ele vê o Senhor no trono de glória. Por quê? Porque depois do enredo, da visualização que João tem de Deus, o Senhor Jesus no seu trono, ele vai ver tudo aquilo que vai acontecer. Todos os fenômenos, cataclismas, problemas com o anticristo,
a serpente, tentando ali a antiga serpente, agora chamada de dragão, se levantando contra a igreja. Mas o que diz o texto? Que o Senhor estava no seu trono. Saiba de uma coisa, meu irmão, eu não sei alguns planos que você fez para a sua história. Saiba que o Senhor está no seu trono cuidando de você. A palavra de Deus nos mostra isso de maneira categórica. Eu quero destacar um segundo ponto, vamos lá para o capítulo 28 de Gênesis. Gênesis 28, nós leremos agora o versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? 28, 3. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique, para que você venha a ser multidão de povos. Nós temos então agora, nesse segundo momento, Isaac despedindo o seu filho. Deu certo aí a imagem que eu te enviei, Cade? A primeira imagem eu quero que você veja aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Não, a outra. Eu estou sem a minha canetinha aqui, né? Para apontar ali com a luzinha. Mas, se você notar... tem que estar bem bom de vista, hein? A última cidade aqui, ó, povoado, região, é Berseba. Foi aonde Isaac encontrou água no poço e ali eles moraram. Jacó foi criado ali. Olha só, Berseba está lá embaixo. Dá para passar o mouse em cima? Dá não, né, Felipe? Então não tem problema não. Ele vai... Vocês estão vendo Arã, onde que está Arã? Lá em cima, depois do rio Eufrates. Sabe quantos quilômetros Jacó vai ter que segurar, ou melhor, vai ter que percorrer? De 700 a 800 quilômetros. Isaac chama Jacó e dá a bênção sobre Jacó. Mas interessante, quem que veio lá de Arã até a região ali, nós chamamos Palestina, a região de Israel ali, que hoje nós chamamos assim Israel. Quem veio de lá? Quem lembra? A esposa, muito bem, a esposa de Isaac, a Rebeca. Mas vocês lembram como é que eles foram e voltaram para buscar ela? Foram como? Pode ligar, por favor, Marquinhos. Numa grande comitiva. Eliezer foi, muito provavelmente, com uma escolta, mantimentos, animais. Como é que agora Jacó vai chegar lá em Padã Arã? Padã Arã é a região, Arã é a cidade. Como é que ele vai chegar lá? Sozinho. Lembre, quem prometeu matar Jacó? Esaú. Ele diz, eu vou te matar. Muito provavelmente, por isso que ele faz a viagem sozinho. Isaac era homem rico. Isaac podia dar uma comitiva para que Jacó fizesse a viagem até Padã Arã. Mas ele não faz isso, muito provavelmente, para que ele pudesse andar de maneira mais escondida, sem chamar tanto a atenção. Então, note, você chega lá na frente do seu pai, e o seu pai diz assim, olha, quero que você vá para Padã Arã. O texto não diz que ele deu mais detalhes, mas pode ter perguntado, não está aqui, ó. Mas como é que eu vou? Sozinho, debaixo da bênção do Senhor. Você quer ver um detalhe importante? Esses 700 a 800 quilômetros tinha nesse contexto montanhas, rios. Se você imaginar que se nós fizermos uma viagem a pé, 700 quilômetros, dá para chegar no litoral de São Paulo, não dá? 700? Dá. Dá aqui Ubatuba. Vai a pé para você ver. É provável que você não dá conta, vai demorar muito tempo e vai encontrar no século 21 transeuntes perigosos, para não dizer outra coisa. Agora imagina naquela época fazendo uma viagem solitária, uma viagem sozinho, em segurança, todo o contexto, feras, animais peçonhentos, sozinho. Ele vai dormir em Betel, daqui a pouco a gente pode citar, nós não vamos falar sobre isso. Qual que é o travesseiro dele, vocês lembram? Uma pedra.
Você já pensou, Isabel, dormir numa pedra? Olha a condição de Jacó para essa viagem. Que jornada! Que jornada! Mas sabe o que o pai faz? O pai, apesar de todas as dificuldades, é um pai crente. E olha só o que diz o texto. Isaac olha para o seu filho, diz o que ele deve fazer, e no verso 3, Isaac diz assim: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o abençoe. E aqui nós temos algo importantíssimo. Por que Isaac menciona o Deus Todo-Poderoso? Você sabe que nas Escrituras há várias palavras para definir o nome do Senhor Deus. Nós temos, por exemplo, o nome inefável, né? Que os próprios escribas não escreviam o nome do Senhor. Yahvé. Eles colocam outro termo, Todo-Poderoso, o Senhor. Tem algumas características. O Deus Adonai. Mas olha aqui o que acontece. Deus diz assim: meu filho, saiba de uma coisa. O Deus El Shaddai te abençoe. E o que significa essa expressão no original? O Deus Todo-Poderoso, o Deus que é poderoso para cuidar de você, te abençoe. E que te leve debaixo de sua proteção. Quando nós observamos isso, nós temos algo a observar. Ele deveria andar numa estrada sozinho, solitário. Ele deveria colocar o seu coração na dependência de Deus. E notem, não dá para mostrar a tela de novo, dá? Ele faz uma pausa. Ele andou só uns 40 quilômetros. A região chamada Betel é pertinho de Berseba. Pertinho, não dá mais que 40, 50 quilômetros. Lá do lado esquerdo, Betel, aqui, ó. Mais para o mar Mediterrâneo, tá vendo? Só se passar no prova de... Viu, Márcio? Enxergou alguma coisa, Márcio? O Márcio está muito novo. Betel está próximo. E o que aconteceu lá em Betel? Nós depois vamos estudar. Deus se revela. Deus se revela a Jacó. E aí ele vê, inclusive, vamos botar outra imagem, já que não colocou. Espera aí, antes de colocar essa imagem, Deus se revela, Jacó vê uma escada e via anjos subindo e descendo. Quer ver o texto? Aí, ó, capítulo 28, pode ligar por quanto, Marquinhos? 28, versículo 11, versículo 12. E ele sonhou, lá em Betel, com a cabeça na pedra, e viu uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quando você lembra ou pensa em escada, o que você imagina? Duas hastes, né? Dois pedestais de alumínio, né, Paulo? Mas que está difícil hoje, hein? Tem dias mais difíceis. Lá, está melhor, muito melhor, muito melhor. Nós precisamos da revisão, né, Cádio, com todo equipamentos. Notem, meus irmãos, que Deus se revela em Betel a Jacó. E ele vê uma escada, mas uma escada que parece um zigurate. O que era o zigurate? Eram as construções da época. Olha lá, ó, é aquela imagem que nós vimos agora há pouco. Está vendo ali os anjos? Eles estão numa escada. A ideia de uma pirâmide, para você associar o que era um zigurate. Uma ideia de uma pirâmide. E ele viu os anjos descendo e subindo. E Deus falou com Jacó. Eu quero destacar nessa noite, meu irmão, que nós vivemos momentos de muitas dificuldades. Eu penso que, olha, é uma das gerações que mais tem motivos para ter preocupação. É ou não é, meus irmãos? Você não vai fazer nenhuma jornada amanhã, não, né? Andar 700 quilômetros a pé, não. Vai ninguém, né? Ninguém. Mas eu tenho certeza que você tem preocupações durante a sua semana que começa hoje. Eu tenho convicção que diante, inclusive Roberta e Gildo, nós oramos pela família enlutada que perdeu uma criança de 9 meses
com complicações de dengue hemorrágica. Eu tenho convicção que a sua semana, quando você sai na segunda-feira, a preocupação que você diz assim: eu estou sozinho para enfrentar as dificuldades do meu trabalho, eu estou sozinho para cuidar dos meus filhos, Senhor, eu estou sozinho. Não, nós temos esse Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que Ele nos diz: eu estou contigo. É isso que a palavra do Senhor nos mostra. Salmo 121, elevo para onde? No alto, os montes. De onde? Me virá o socorro. Irmã e meu irmão, comece a sua semana consciente, a despeito de todos os medos que batem no nosso coração. Nós temos de mal de mim hoje, Poliana. Esse Deus Todo-Poderoso se revela. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. 31, 8. Vamos ler juntos. O Senhor é quem irá à sua, Ele estará, não tenha medo, nem fique assustado. Saiba de uma coisa, crente: a bênção de Abraão está não somente sobre Isaque, não somente sobre Jacó, mas sobre todos aqueles que abraçaram o Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor faz a mesma promessa: estará conosco, a despeito de todas as tormentas da vida, a despeito de todas as preocupações que batem no nosso coração. Ele não nos abandonará. Você tem que consolar o seu coração. Você tem que pregar para você: ah, não deu certo esse plano que eu fiz. Tinha planejado tudo isso, detalhes eu tinha planejado, e tudo veio a sucumbir. Tem dois caminhos. O primeiro caminho: se revoltar contra Deus, virar de costas para Deus e partir para os ismaelitas, assim como Esaú fez. Dizer: Deus não cuida de mim nada, o meu plano não deu certo. Mas na verdade o que não deu certo foi o seu plano, você bem disse. E o outro caminho é dizer: Senhor, tudo o Senhor pode, nada pode frustrar os teus planos. Escreve na minha vida os planos que o Senhor tem. Porque mais, parece que estou sozinha, pareço que estou meio perdido, mas a tua palavra garante que o que não me faltará será a tua presença na minha caminhada. Irmão, isso é prosperidade. Isso é maravilhoso. Eu não sei, Jonathan, Camila, o que vai acontecer na história de vocês, nem na minha, mas uma coisa nós podemos saber: nós podemos descansar hoje o nosso coração e dizer: o Senhor sempre estará conosco. Você pega aquele plano que não deu certo, e o capetinha vem e fala: está vendo? Ficou frustrada. Aí você responde: pois é, mas o Senhor cuida de mim e jamais me abandonará. Josué 1,5. Abra aí para a gente terminar. Josué 1,5. Vamos ler juntos. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Versículo 7 diz assim: tão somente seja forte e corajoso. Irmão e irmã,
a despeito das crises sanitárias, a despeito do governo, a despeito da economia, a despeito do El Ninha, como é que chama agora? Laninha. Nem inglês, nem espanhol, o pastor tá bom, viu? A despeito da crise no mercado financeiro, a despeito de qualquer coisa, você deve ser forte e corajoso. A sua força não está em você. É quando você dobra os seus joelhos, quando você pega a palavra de Deus e diz: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor seria com o teu povo. Esse povo aqui não é um povo bebelô. Deus só estava com Josué, Deus só estava com Moisés, Deus só estava com Isaac, Deus só estava com esses. Não! Deus está, a presença de Cristo estaria com todos os seus que o invocam. Abra Mateus 28 aí para você ver se não estaria. Mateus 28, 20. Vamos ver Jesus falando da boca dele? Mateus 28, 20. Você tem que levar essa mensagem para o seu amigo desesperado. Eu falei essa semana aqui, sexta-feira, eu tenho 2 vizinhos. Deus abençoe meus vizinhos. Eu desejo que eles conheçam Jesus Cristo. Mas 2 casos de receber o diagnóstico do autismo, e que tem sido tão comum hoje em dia, infelizmente. Mas você notar pais desesperados, angustiados, fazendo tudo o que humanamente é possível para proteger o filho. Irmãos, nós devemos fazer tudo o que nós podemos, mas a melhor coisa que um crente, um filho de Deus, que conhece as Escrituras, pode fazer é descansar o coração no Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz, Mateus 28, 20, juntos mais uma vez: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e mais, e eis que estou com vocês só nos dias bons, assim? Todos os dias, até o fim dos tempos. Ele estará conosco, caminhando conosco, nos dando graça, livramento, e até mesmo, se for preciso, Ele pode me fazer morrer, mas eu saberei que eu estou no Senhor, e que Ele consolará quem estiver perto de mim. Ele pode fazer o que for na história, Ele é Deus, e o que você deve fazer é exercite a sua fé, confiado que Ele governa a sua história, governa a sua vida. Entregue hoje, tudo que no seu coração deu certo, não deu certo, está projetando, pode, mas entregue dizendo: Senhor, eu me submeto ao teu senhorio, eu desejo ser guiado pelo Senhor. Fique em pé, quero orar por você, orarmos ao Senhor Jesus. Muitas vezes a gente caminha com muita coisa no coração. Eu quero convidá-lo, entregue ao Senhor. Diga: Senhor, eu me apego a essa palavra, a tua palavra que diz que o Senhor estaria comigo. O plano do Senhor não pode ser frustrado. Deus levou um velho, cego, mas teve que reconhecer: o plano de Deus é te abençoar, Jacó. E eu te abençoo, meu filho. Então, meu irmão, minha irmã, coloque o seu coração na presença do Senhor. Confie nele. E sabe o que acontece? Igual Jó, viu, Cris? Quando a gente está passando um monte de dificuldades, quando a gente experimenta pela graça de Deus, colocar o coração na presença de Deus, tem motivo de vir no domingo e cultuar ao Senhor, porque há júbilo a despeito das tormentas, porque há fé verdadeira na mão do Todo-Poderoso, que rege as nossas vidas, a nossa história. Senhor, obrigado por essa noite, queremos te agradecer porque o Senhor já frustrou muitos planos que nós achávamos que eram bons.
Obrigado, Senhor, porque até mesmo quando nós fazemos planos bons, muitas vezes nós já vimos o Senhor nos surpreendendo com algo muito maior. Te louvamos, ó Senhor, porque nós estamos no controle dos teus decretos, nós estamos de fato debaixo dos teus planos eternos, e nada pode frustrar os teus planos. Nós nos submetemos a Ti e queremos viver essa vida submissa ao Teu senhorio. Dobre os nossos corações na Tua presença, Senhor. Dobre os nossos joelhos com alegria e gratidão, porque o Senhor está no controle.